Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que nos assistem em mais um episódio das nossas quartas ambientais da União Brasileira da Advocacia Ambiental. E dentro dessa série especializada, direcionada especificamente para a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, já falamos de aspectos gerais, já falamos sobre o histórico da aprovação da lei, falamos sobre certidão de uso do solo e as licenças urbanísticas e ambientais. E agora vamos falar um pouquinho sobre as dispensas ou não sujeições ao licenciamento, como é o termo técnico utilizado pela lei 15.190, e também um pouquinho sobre a licença por adesão e compromisso. Nesta oportunidade, estou novamente com a minha colega e amiga Cristiane Jacu, secretária-geral da UBA, e com a Estela Vivona, nossa advogada associada especializada em gestão ambiental pela USP, e a Solange Cunha, mestre em Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade, pós-graduada em Direito Ambiental pela PUC-Rio, também associada da UBA. Tudo bom, meninas? Como estão? Sejam muito bem-vindas. Cris, fala aí um pouquinho, por favor. Olá a todos que nos acompanham aqui no nosso podcast, videocast da UBA, falando, né, como o Burma falou, dessa série de licenciamento ambiental. Olá, Solange, olá, Estela. E o tema de hoje, né, dispensas e LAC, licença por adesão e compromisso. São duas inovações aí na Lei Geral de Licenciamento. E eu queria começar puxando um pouco a questão das dispensas. Eu acho que a lei inova bastante, inova nesse ponto, né, significativamente. A gente sempre teve aquela coisa do atividades sujeitas a licenciamento e a lista do que era sujeitos a licenciamento. Quando a gente se deparava com alguma coisa que não era, era sempre um transtorno, né, de comprovar que aquilo não era sujeito a licenciamento, seja por uma segurança do empreendedor, seja por uma exigência de uma instituição financeira, seja por uma exigência até de uma cadeia de fornecedores. Então, assim, eu falo sempre, né, toco sempre na experiência aqui do Rio. A gente começou um pouco ali com a certidão de inexigibilidade do licenciamento, que às vezes eu até brinco que é como se fosse a dispensa de licitação, né? Ela dá mais trabalho de justificar do que a própria licitação em si. E acabava. E até hoje aqui, né, enfim, a inexigibilidade ela é um procedimento extremamente complexo, assim, tal qual o licenciamento ambiental, né, com todas as documentações para no final a gente ter ali essa certidão e esse documento, e ainda assim passível de questionamentos, né, como outros pontos do licenciamento ambiental que não eram tratados em âmbito de norma geral e que eram inovação dos estados, né, ou tratados pelos estados, por mais que a gente tivesse toda aquela discussão. E a Lei Geral do Licenciamento, ela traz essa possibilidade, né, das hipóteses ali expressas, né, das atividades dispensadas de licenciamento, mas claro que, assim como vários outros pontos da lei, essa hipótese não é indolor e não é não passível de questionamentos. Então, Estela, eu queria começar te perguntando um pouquinho, né, da sua, que se debruçou assim sobre esse tema. Qual é a sua percepção? O que que você destaca? Quais os pontos que você traz para a gente em relação à dispensa? Obrigada, Cris. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente e abordar esse tema, que é um tema que causa várias discussões e debates entre nós, a dispensa do licenciamento. Primeiramente, eu acho que é super importante a gente deixar claro que o espírito da nova LGLA é no sentido de facilitar a vida de todos para que, de alguma forma, positivou uma série de regras que estavam esparsas. A gente sempre fala sobre isso, virou quase um chavão para dizer, nossa, foram agregadas as normas esparsas e adequadas numa nova lei, o que para a gente é o maior presente, em que pese alguns questionamentos ao longo da própria lei, que também não é muito surpreso de nós nos depararmos com normas sobre as quais a gente traz ainda alguns questionamentos. Até aí está tudo certo. Dispensa. Bom, primeiro, a positivação do que traz lá no artigo 4º, que deixa mais claro, e não vai render tanto tempo
dos órgãos licenciadores para dar uma certidão de inexigibilidade, se for se basear no artigo 4º, com clara definição, não uso recurso natural, não causa impacto, estou fora do licenciamento. O que é muito óbvio, mas às vezes é bom dizer o óbvio, né? Então vamos lá, não tem impacto, não usa recurso natural, dispensa. Beleza, até aí tudo bem. Depois a gente tem uma série de atividades e empreendimentos abordados tanto no artigo 8º como no 9º, o 9º mais específico sobre questões agropastoris, e no 8º me chama a atenção, dentre o rol de atividades, que eu acho que vale um debate entre nós, até gostaria de ouvi-los, quando a gente traz manutenção de infraestrutura, a gente tem várias atividades, atividade militar, atividades não poluidoras, que são do artigo 4º, não incluídas em tipologia, porque os órgãos vão ter que definir quais as tipologias que estarão integradas e que serão objeto de licenciamento, ou seja, o artigo 8º faz o desenho do que é que pode ser objeto de dispensa. Ok. Dentro deste rol de atividades, quando eu vejo manutenção de infraestrutura, vejo que pode haver algum questionamento no sentido de não fazer, de não constar da norma que manutenção da infraestrutura deve já condicionando ela a estar licenciada anteriormente, assim como a norma fez com dragagem. No parágrafo 4º do artigo 8º, ela fala, bom, para as dragagem de manutenção devidamente licenciadas. Então, houve questionamento sobre essa questão que pode ter sido uma pequena falha, mas que, de alguma forma, pode trazer aí algum questionamento. Você pegar uma abertura de via que não está licenciada e, olha, estou fazendo manutenção. Então, todavia, eu acho que ainda assim, outra questão que a gente tem que jogar muita luz é o fato de a dispensa não quer dizer que pode se fazer tudo. Haverá, sim, fiscalização de alguma forma. Então, por outro lado, em que pese a necessidade da desburocratização, facilitação que se pede, que se esperava no processo de licenciamento, a gente tem que sempre ficar se segurando no órgão ambiental com a manutenção da fiscalização posterior a alguma atividade nesse sentido. Então, me chama a atenção esse ponto das dragagens, que traz ali essa segurança de ser em local licenciado, e, todavia, para manutenção de infraestrutura, isso não é claro. Talvez isso deva ter, não estou bem certa, sendo questionado ali no bojo das ADIs, mas não vejo que seja assim a grande questão para se trazer nas ADIs, mas pode ser que elas tenham sido integradas também. Contra ecopontos, essas questões, isso é muito. A gente já esperava que isso fosse positivado, porque tem muitas questões que realmente não causam impacto e a gente fica tentando dar tiro de canhão em pernilongo. Então, é um absurdo, sabe? O tempo que a gente que trabalha ali direto com o órgão ambiental, vê o tempo que a gente gastava para explicar aqui não tem, aqui não vale, estamos gastando muita energia com algo que não tem necessidade, enfim. Então, eu acho que este artigo, inclusive o 9º com algumas questões que a gente vai trazer, são muito bem-vindos para nós, facilita a nossa vida no processo de licenciamento. Sobre o artigo 9º, eu acho que a grande questão fica com a discussão de agropecuária de médio porte, que tem questionamentos e decisões de acórdão que dizem que, olha, quando eles há situações de agropecuárias que efetivamente causam impacto e por tal motivo não devem ser simplificados, não está falando nem de dispensa, não podem ser simplificados uma vez constatada o impacto significativo. Então, eu acho que no artigo 9º eu jogaria mais luz para a gente debater sobre essa pequena discussão que deve vir à baila nas ADIs
sobre e eu já entrando um pouco aí na Solange, porque ele acaba simplificando, não é a LAC, mas ele acaba jogando por um licenciamento simplificado. E os outras atividades agropastoris que não têm essa característica mais impactante, há a previsão de dispensa, assegurada a aplicabilidade do que está previsto no Código Florestal, que de alguma forma nos traz segurança. Então, eu acho que, grosso modo, para a gente começar aqui o debate, eu jogo luz nesses 3 itens. Não sei o que vocês acham sobre isso. E só desculpa, ainda falta o artigo 10, que esse é a pedrinha no sapato, tá? Esse é o do Esse eu sou saneamento, né? muito. É o É. saneamento. Quando tu estava falando, Estela, eu fui conferir também o parecer ali da Procuradoria-Geral da República, nas ações de inconstitucionalidade, e é uma crítica, né, que algumas pessoas fazem em relação a essas não sujeições de licenciamento tratadas como dispensa, que é uma ali do inciso quarto, que diz, não, do inciso terceiro, né, que não está incluído na lista, então está tudo dispensado. Digamos assim, né? Tem uma lista, é uma lista, digamos assim, exaustiva, então o que não estaria totalmente dispensado de licenciamento. E o outro ponto, né, apesar de eu concordar contigo, nessa indicação ali de, por exemplo, serviços, obras, né, pontos de entrega voluntária de logística reversa, que são atividades assim que seriam facilmente dispensadas no ponto de vista prático, mas são indicados lá no parecer como sendo inconstitucionais, dentro da perspectiva de que a lei não poderia indicar atividades, né, politicamente que seriam dispensadas. E no artigo 9º, né, independente da questão ali, da questão do agro, né, dessa vinculação com outros documentos que vão atestar a regularidade, da propriedade e da atividade, me pareceu uma coisa muito que ninguém prestou muita atenção, e quando a gente leu, eu quando li na primeira oportunidade também não prestei muita atenção, foi na indicação, das questões de pecuária, né? E aí, obviamente, quando tu olha pecuária no primeiro momento, tu pensa, pecuária é bovino, né? É o gado em campo, né? O gado confinado. E aí eu tive que fazer um evento aqui e comecei a estudar sobre pecuária, mas pecuária é o gado, pecuária é a ovelha, pecuária é a galinha, pecuária é o porco, né? É todos os animais. E aí, quando tu bota isso dentro desse pacote universal, realmente fica, uma situação um pouco assim, parece, uma dispensa meio grande para certos tipos de atividades que são efetivamente impactantes. Fiz essa ponte para ouvir, a Solange aí. Tudo bom, Solange? Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer aqui estar conversando com vocês. Bom, eu acho que a Estela foi ótima na exposição aqui com relação às atividades não sujeitas e já adiantou alguns pontos polêmicos aqui da norma, mas eu acho que antes, assim como a Estela fez uma ponderação, a lei é uma lei que entrou em vigor agora, em fevereiro desse ano, de 2026, então eu acho que de alguma forma está todo mundo aprendendo junto e descobrindo um pouco como essa lei vai ficar de pé e como ela vai ser testada, né? Eu também corroboro com a Estela, eu acho que foi uma lei que, apesar de não ser uma lei perfeita, foi a lei suficientemente possível e boa para todos os que realmente advogam na área. Porque realmente faltava uma norma geral. A gente fala da nova lei geral do licenciamento, mas na verdade é a primeira lei que a gente tem geral de licenciamento ambiental, né? Antes a gente tinha normas esparsas, como a Estela falou, resoluções do CONAMA, e eu entendo essa dificuldade da gente taxar, né? Colocar, listar atividades ali, isso gera algum tipo de constrangimento, mas isso também não é novidade para nós. A própria resolução do CONAMA tinha anexos com atividades listadas que se pressupunham um impacto ambiental, e da mesma forma a resolução do CONAMA, que pressupunha
a CONAMA 1, né, que falava sobre os estudos de impacto ambiental, também estipulava atividades lá, sem analisar o caso concreto, que se pressupunha que tinha um impacto relevante. Então, de alguma forma, é normal que isso seja listado numa norma geral para trazer um parâmetro nacional para que todos os entes federativos tenham algum tipo de coerência, né? Então, eu acho que, de alguma forma, principalmente quando a gente está falando do agro, né, que representa uma fatia muito importante do nosso PIB, não tinha como ter um Estado com uma legislação que dispensava ou não exigia, e o outro, com a mesmíssima atividade, tinha um tratamento diferenciado. Eu acho que um pouco da ideia da norma foi tornar coerente ali o discurso entre os entes federativos, até para que não houvesse tanta disputa entre os estados para receber atividades que são, sim, importantes para o nosso desenvolvimento. Mas eu acho que isso tudo que a gente está falando, e eu gostei muito da fala da Estela, que quando ela fala, olha, o fato de uma atividade não ser sujeita ao licenciamento ambiental não faz com que ela não seja sujeita a regras de agrotóxicos, a normas para supressão de vegetação, respeito a espécies protegidas, manejo animal, tudo isso vai ser, de qualquer forma, monitorado e sujeito a normas específicas, outorga para recursos hídricos, para irrigação. Então, assim, de alguma forma, não é que as atividades não vão ter um olhar ambiental, elas continuarão tendo. Mas a gente entende também que o licenciamento ambiental, ele é um procedimento administrativo longo. A gente aqui no Brasil tem até a licença prévia, que em alguns países, a maior parte dos países, sequer existe essa figura, que é uma licença que na prática não autoriza nada. Então, de alguma forma, a ideia do licenciamento realmente é para atividades que são poluidoras ou que têm um potencial poluidor muito claro ali, né? Então, eu acho que no Brasil, o que ocorreu ao longo dos anos foi uma verdadeira banalização do licenciamento ambiental. Então, que a gente vai licenciar uma padaria, chega a esse nível no Brasil, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a lei tenta trazer parâmetros para indicar que licenciamento ambiental é um procedimento muito importante, fundamental, que regra todo ali o nosso princípio da prevenção, mas que ele vai ser direcionado para atividades realmente que a gente sabe que tem um impacto. Para as atividades de pecuária, né, que você chamou aqui para a minha opinião, Alexandre, o que eu acho é o seguinte: nós somos um país do agro, assim, historicamente. Então, de alguma forma, nós sabemos os impactos que o agro traz e também os pontos positivos, não só de alimentação, mas desenvolvimento econômico. Então, de alguma forma, são impactos conhecidos, diferentes como se a gente estivesse falando de um data center, ou, enfim, que tem impactos ainda que a gente, da modernidade, que a gente ainda está descobrindo e está desenvolvendo, né? Ou de plantas de minerais críticos, que tem toda uma questão ali sensível. Aqui, o agro a gente já conhece, então, se você perceber, a norma, ela facilita, entre muitas aspas, para atividades que são de impactos conhecidos e que, de alguma forma, a gente já sabe como lidar. Isso não vai impedir que os órgãos ambientais fiscalizem, exerçam seu poder de polícia. Então, se tiver alguma contaminação na área, alguma degradação ambiental, isso vai ser punido administrativamente, civilmente ou até mesmo criminalmente. Então, de alguma forma, eu vejo, no geral, como algo que talvez não tenha saído perfeito, né? Teve muita polêmica, principalmente com relação à pecuária intensiva de pequeno porte, mas, de um modo geral, eu entendo que foi claro, teve todo um lobby ali do agro na discussão do projeto, mas eu acho que foi uma lei que tentou, de alguma forma, trazer uma coerência entre o que era aplicado na prática ali nos estados. E também, só puxando um gancho rapidinho para já passar a palavra para a Cris mencionou a questão da dificuldade de obter uma certidão, né, de não sujeição ao licenciamento, de inexigibilidade. Eu acho que até isso a norma olha, né? Quando ela já estipula, né, literalmente ali na norma, falando que o órgão ambiental vai ter que disponibilizar de forma gratuita, automática, uma certidão de não sujeição para o empreendedor, para aquelas atividades que estão listadas. Então, acho que isso também nos traz um conforto de segurança jurídica, né, que a gente não tinha antes. Alguns estados até previam ali, mas a gente sabe, como a Cris falou, às vezes, por uma certidão de não sujeição, a gente tinha que apresentar tantos documentos que era praticamente entrar com uma licença, né? Mas, enfim, falei muito aqui, mas queria ouvir Cris, Estela e o Ale aqui. Eu queria só ponderar duas coisas, Solange, em cima do que você e Estela
falaram, assim, que eu concordo plenamente, mas, assim, chamar a atenção para dois pontos. Eu acho que uma das críticas que a gente tem, né, em relação à dispensa ou não sujeição do licenciamento, era exatamente a crítica que a gente tinha quando os estados faziam isso e não tinha norma geral. Então, no primeiro momento, a gente coloca uma crítica. A norma geral estabeleceu uma lista de atividades que não são sujeitas ao licenciamento. Só que grande parte dos questionamentos judiciais, né, de ADIs, em relação a normas estaduais que o faziam, né, que dispensavam, não tem uma norma geral que cria isso. Então, os estados não podem fazer. Peraí, agora a gente cria finalmente a norma geral e a norma geral não pode. Então, assim, são aquelas incongruências que a gente vai levando, né, percebendo ao longo da discussão em relação ao licenciamento. Outro ponto que eu também chamo a atenção, Solange colocou muito bem, né, da gente trazer o licenciamento, como sempre foi aqui, né, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, o grande instrumento de gestão ambiental, mas ele não é o único instrumento de gestão ambiental, e de 1981 a 2026, né, a gente teve ali um ganho, principalmente um ganho tecnológico, extremamente significativo, e de outros instrumentos que permite perfeitamente fazer esse controle que não necessariamente no âmbito de uma licença ambiental. E aí vocês colocaram muito bem a questão dos instrumentos do Código Florestal, o próprio manifesto, o próprio sistema MTR para resíduos, outros aqui de emissões de efluentes. Aí eu volto a falar aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente tem o Procon Água, o Procon Ar, que, enfim, independente da atividade ser sujeita ou não a licenciamento, mas eu tenho os meus instrumentos, os meus sistemas de controle ali. Assim, o fato de não estar, né, no licenciamento ambiental, eu acho que a gente pode afirmar com tranquilidade que não deixa de ser sujeito a outros instrumentos de controle, porque hoje, assim, passados, né, 40 anos, ali 30 anos dessa evolução da gestão ambiental brasileira, e principalmente, né, uma evolução tecnológica, eu tenho outros instrumentos para fazer essa gestão e eles acontecem. Talvez a gente precise, como a gente sempre teve muito à mente no licenciamento, no licenciamento, no licenciamento, como aquele o funil agregador ali, né, de todas as informações, criar um pouco de maturidade ou de criatividade para otimizar esse controle através dos outros instrumentos. E, com isso, desafogar o licenciamento ambiental. Mas, sim, eles existem e acho que até de uma forma muito mais segura do que o que a gente tinha antigamente, que era um licenciamento no papel, num processo físico, né? E hoje a gente tem tudo informatizado, geoprocessado, super acessível a todos ali, né? Quem lembra quando era para acessar um processo de licenciamento, a gente ia lá com requerimentozinho físico, fazia vista, né? E pedia vista e analisava aquilo tudo. Gente, hoje é entrar no sistema e a gente tem acesso de uma forma muito mais simples. Então, esse contexto, né, de evolução tecnológica e de evolução desses instrumentos, ele também precisa permear essa discussão, né, do licenciamento ambiental, até inclusive justificando que não é o único denominador ali, trago essas questões só para dar um pouco mais aqui de argumentos e de força no debate. Ai, muito bom, Cris, muito bom, Solange, a abordagem muito boa do agro, completou bastante o que a gente estava falando. Mas antes de entrar no artigo 10, eu queria dar uma complementada, dar uma continuada no que você abriu aqui, Cris, que é sobre a modernização dos processos. Há muito tempo, quando lá, olha, gente, 2012, eu levei um processo de licenciamento ambiental para protocolar no IBAMA, que tinha 8 volumes de 500 páginas cada um. Então, sabe, é algo absolutamente insano e incoerente com a própria proposta, com aquela quantidade de papel. Mas, enfim, essa modernização nos traz um outro questionamento que a gente já fazia há muito tempo com as pessoas com as quais eu trabalhava em processo de licenciamento,
é que a gente vai chegar num ponto que a nova lei já está nos levando para isso, de não precisar de grandes informações. A gente vai ter um banco de dados aonde você já tenha acesso a diagnósticos, uma série de questões que são abordadas nos estudos de impacto, e isso, o objetivo é facilitar, é desonerar, é fazer com que o processo ande mais rápido, e é plausível, não tem vários países da Europa você não faz diagnóstico, você entra com empreendimento e avaliação do impacto e já propõe as suas medidas, e isso é tudo que se apresenta. Então, eu acho que isso vale a pequena pincelada da modernização. Voltando às vacas magras da dispensa, vamos lá. A dispensa ambiental no artigo 10 é especialmente importante, foi um dos artigos que mais me chamou a atenção quando da primeira leitura, porque não exclusivamente pelo fato de estar considerando que o licenciamento para saneamento deva ser taxativamente simplificado, e quando ele tiver que ser um estudo mais robusto, como o EIA, precisa ser justificado, que de alguma forma traz uma segurança jurídica para o ente federativo órgão licenciador, porque não dá para um técnico se deparar com uma obra de saneamento gigante e fazer um licenciamento simplificado, sob pena de ele também estar incorrendo em irregularidade. Mas, para esta situação, agora ele é que tem que apresentar uma justificativa. Olha, tenho que pedir um EIA. O que, de alguma forma, conversa com a regra que está sendo imposta pela lei, que é buscar a agilização dos processos de licenciamento, que era a coisa que era mais pedida por todos. Muito bem, empreendedores especificamente. Agora, e também há questionamentos sobre ela se manter como simplificado, ser sempre uma obra simplificada, se a gente não vai impactar aí de cara 225, porque daí, se tiver significativo impacto, enfim, volta aquela questão de não estou agindo de forma inconstitucional, se eu pedir um simplificado. Então, isso vai ser objeto de debate, vamos aguardar aí a decisão dia 12 de agosto, vamos ver o que vai ser falado nessas ADIs. Agora, simplesmente não ter licenciamento até atingimento da meta prevista de universalização do saneamento, eu acho que é muito delicado, tem sua lógica. Todavia, me parece muito frágil se valer do licenciamento para cumprir uma política pública que é buscar a universalização. Então, quer dizer, de alguma forma, então, como eu tenho que chegar na universalização, eu não vou fazer licenciamento ambiental, tudo bem, eu não vou ficar sem nenhuma regra, voltamos aqui, vai ter que pedir outorga, tem uma série de questões, mas eu não sei como isso soa para vocês, porque não me parece uma regra que busca sanar uma questão jurídica específica do licenciamento, e sim usar a lei para suprir a universalização, que, repito, nem repito porque eu não falei ainda, é super importante para o meio ambiente também, o saneamento, óbvio, mas acho que tem aí um debate que vai se aprofundar um pouco mais sobre a mera dispensa até o atingimento. Não sei como vocês veem isso. Eu quero, de novo, eu vou fazer a ponte, né? Aproveitar que a Estela falou exatamente disso, que a gente estava falando da dispensa, e ela trouxe o artigo 10 que fala lá, né? Autoridade ambiental assegurar procedimentos simplificados para os procedimentos e atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Lei de Saneamento Básico. Que eu acho que aí ela tem um link, né, de já começar a sair um pouco da esfera da dispensa e passar para um licenciamento simplificado. E aí eu quero aproveitar esse gancho justamente para puxar a licença por adesão e compromisso, que é uma das modalidades de licenciamento simplificado, né, que de alguma forma já estava consolidado dentro dos estados, em alguns estados que já estavam avançados em relação a esse tipo de licenciamento simplificado. Inclusive, o próprio governo federal, de alguma forma,
ele não vetou a adesão e compromisso quando a lei foi editada, no seu conceito mais específico, né, de ter ou não ter licença simplificada, ele questionou a questão do porte e do impacto, né? Então, queria que a gente pudesse abordar, começando pela Solange, agora invertendo a ordem, né? E que ela pode fazer esse gancho com o saneamento e esse licenciamento simplificado por adesão e compromisso, que é muito criticado por ser chamado um licenciamento autodeclaratório, né? Uma licença que é feita basicamente pelo empreendedor. Como é que vocês veem isso, meninas? Não, muita coisa, vamos lá. Eu acho que esse do saneamento a gente precisa voltar, porque realmente dá muito pano para manga. Mas falando um pouquinho de procedimento simplificado, a lei geral ela estabelece alguns tipos de procedimento. E dentro do procedimento simplificado, a gente tem a licença ambiental única, a gente tem a licença bifásica e a gente tem a licença ambiental por adesão e compromisso. Esse eu acho que foi o tema que um dos mais polêmicos da lei. Ela foi objeto das 3 ADIs que estão sendo discutidas no STF, mas, como o Alexandre bem pontuou, não é uma novidade para nós aqui que atuamos com direito ambiental. Tem vários estados, inclusive, aqui estava falando do Rio, inclusive o Rio de Janeiro, às vezes muda o nome, licença ambiental comunicada, declaratória, enfim, pode mudar o nome, mas a gente tem vários estados que já praticam essa licença em âmbito estadual, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e por aí vai. Inclusive, algumas dessas leis foram testadas no STF com ações de inconstitucionalidade, questionando justamente essa possibilidade do ente federativo, do Estado, determinar que determinada atividade não vai passar pelo licenciamento ordinário, mas vai passar por uma forma simplificada, que é basicamente uma declaração do empreendedor. Mas eu acho que, de alguma forma, essa experiência no âmbito estadual funcionou porque a gente aprendeu o que funciona e o que não funciona. Da mesma forma que a gente estava falando, que a norma, de alguma forma, tenta equiparar atividades para ter uma coerência entre os estados, da mesma forma eu vejo a licença ambiental por adesão e compromisso como uma forma que a lei geral trouxe para trazer balizas a essa lei. Então, esse tipo de licença. Então, por exemplo, a licença ambiental por adesão, como o Alexandre falou, né, quando ela foi colocada ali para sanção ou veto, ela foi vetada, tá? Mas justamente inclusive nas razões de veto, a primeira frase é: reconhecemos a boa intenção do legislador. Então, assim, de alguma forma, existe uma premissa de que isso é algo bom. Você traz responsabilidade para o empreendedor, você facilita quando essa atividade ali tem impactos conhecidos, então isso é bom. O que foi objeto de questionamento foi justamente essa questão do médio poluidor, do porte, enfim, que toda essa discussão que a gente já trouxe aqui. Mas também nas razões de veto, eles mencionam que, olha, como os órgãos, os entes federativos vão poder trazer suas próprias tipologias para definir o que é médio e o que é pequeno porte, o que pode ser considerado médio poluidor ou baixo impacto, enfim. Como o ente federativo tem essa liberdade, essa competência, o que nas razões de veto foram colocadas é que isso poderia gerar uma competição regulatória. Então, o Estado que vai agora definir o porte, agora a discussão não é a atividade, é o porte. E isso foi objeto de veto. Só que, como a gente sabe, como acompanhamos aqui a novela da Lei Geral de Licenciamento, esses vetos foram derrubados, mas a gente também teve um novo capítulo desse filme, que foi, logo depois que a lei foi promulgada, em agosto, a gente teve quase que imediatamente uma medida provisória, que o objetivo era tratar sobre a licença ambiental especial, a LAI, que acho que a gente já discutiu aqui também na UBA, e essa medida provisória ela foi para o Congresso para ser testada, para ser convertida em lei, e nesse momento, de alguma forma, se aproveitou dessa medida provisória para trazer tudo que foi questionado de alguma forma, trazer de alguma forma uma conciliação ali, uma composição de interesses. Então, quando a gente vai ver hoje a norma com os acréscimos feitos pela lei que foi convertida na medida provisória, a gente percebe que agora a licença ambiental por adesão e compromisso ela tem várias regras. Na verdade, ela não é uma licença fácil,
você precisa quase que fazer um checklist imenso para você ser elegível a uma licença por adesão e compromisso. Então, beleza, você tem que ser de pequeno ou médio porte, baixo ou médio potencial poluidor, e isso, de fato, os entes federativos vão ter a sua discricionariedade ali para definir, a depender do estado, porque realmente, se uma atividade ela é um estado, por exemplo, do agro, como Mato Grosso, comparativamente a um outro estado que não tem essa vocação, ali os impactos são mais conhecidos, então, de fato, as tipologias podem ser diferentes. Mas tem itens ali que a lei geral traz como balizas que não vão poder ser alteradas. Então, além das atividades serem de pequeno ou médio porte, baixo ou médio potencial poluidor, eu preciso ter informações, por exemplo, que os impactos ali daquela tipologia são conhecidos naquela região. Eu tenho que saber se, por exemplo, vai ter alguma atividade minerária? Não pode ser objeto de LAC, só se for de exploração de areia, de cascalho, mas se for uma atividade minerária um pouco mais complexa, já não vai poder ser sujeita a LAC. Ah, vai precisar remover população, uma população indígena, por exemplo, não vai poder ser sujeita a LAC. Ou, vai ser no interior de uma unidade de conservação, como regra, também não vai poder ser sujeita a LAC. Também tem uma questão que é importante sobre supressão de vegetação nativa. Se tiver supressão de vegetação nativa, também não vai ser sujeita a LAC. Então, na verdade, assim, o que eu vejo, eu queria ouvir vocês, é que a lei geral, na verdade, trouxe em âmbito nacional uma prática de declaração que já existia, mas ela trouxe diversas balizas, que agora os estados que talvez tivessem uma legislação mais afrouxada ali, vão ter que se adaptar à superveniência de uma lei federal que traz normas gerais, por determinação constitucional. Então, de alguma forma, na minha opinião, a LAC, diferente do que foi colocado, eu entendo que ela foi, na verdade, ela está sendo mais restrita, mais rigorosa agora com a lei geral. E tem uma outra coisa também que eu acho que tem muita desinformação, principalmente nos veículos de mídia, que não tem um conhecimento jurídico ali para agregar. A LAC, ela tem condicionantes ambientais. Então, assim, eu vou apresentar, não é assim, eu sou sujeito à adesão, então toma aqui. Não, você vai fazer um relatório de caracterização do empreendimento, o órgão ambiental vai fazer uma checagem se isso realmente está enquadrado em todas essas hipóteses, essas balizas que foram criadas. A sua licença vai ser emitida com condicionantes previamente estabelecidas para aquele tipo de tipologia. Então, você vai ter que apresentar relatórios, você vai ter que apresentar programas ali específicos para a sua atividade. Você só vai pular as etapas burocráticas de um licenciamento ordinário, mas na realidade você continua sendo sujeito a condicionantes ambientais. E a vistoria, né, ela vai ocorrer sim, mas ela vai acontecer por amostragem. Então, o órgão ambiental vai escolher ali determinados empreendimentos, vai fazer, isso foi objeto também de muita polêmica, vai fazer a sua vistoria, e se detectar algum problema ali, além de autuação, ele vai incorporar novas condicionantes naquele modelo padrão. Então, de alguma forma, a LAC ela prevê essa adaptação, né, e também essas balizas. Então, de modo geral, eu vejo a LAC, na Lei Geral de Licenciamento, como quase como trazer mais rigor a uma prática que já era praticada em muitos estados da nossa federação. Então é isso aqui, os meus primeiros comentários sobre a LAC. E Muito bom. também, né, para passar para a Estela, e também traz podemos dizer assim, né, um certo acréscimo da responsabilidade do empreendedor, né, Estela, porque ele acaba sendo responsável pela declaração das informações, né, considerando que há uma inversão de ordem, né, podemos dizer assim, né, as condicionantes já são sabidas, né, a licença vai ser emitida, mas o empreendedor assume digamos assim, essa responsabilidade, um peso maior na responsabilidade do empreendedor. Olha, concordo muito com a forma que a Solange abordou a questão da LAC, e vou lhe dizer, quando eu digo concordo muito, é porque eu acho que realmente a LGLA ela trouxe uma arquitetura muito inteligente para a LAC. Sabe, conseguiu suprir exatamente como você mesma disse, a gente tinha lá que em vários estados, e é uma submissão via sistema, já sai as suas condicionantes, mas você tem que jogar muita informação para que
te trouxesse quais seriam as suas condicionantes e como você ia agir com isso, e também fiscalização, amostragem, etc. Mas eu vejo que com a LGLA, como você mesma disse, os novos balizamentos ficaram claros, uniformizaram em nível nacional, para a gente não ter aquela discussão, pô, pegar uma LAC lá em Goiás é muito mais fácil do que pegar em Minas Gerais. Então, vai ter que se uniformizar, e eu acho que isso é um grande ganho. Isso é um grandíssimo ganho, porque a gente já trabalhava com muitas LACs, com outros nomes mesmo, como você disse. Mas, enfim, e a responsabilidade trazida aqui por você, Burman, é exatamente isso. Agora, existe essa responsabilidade do empreendedor que é gigante. Então, óbvio que a gente vai contar com uma. E se tiver boa prática, então melhor ainda. Mas, enfim, o empreendedor é o grande responsável por trazer as informações. Então, isso meio que dá uma costurada numa visão mais positiva sobre as LACs, para quem tinha o seu pré-conceito com LAC, entendeu? Por outro lado, que eu não posso deixar de falar, a gente falou da LAC dentro do saneamento, mas a gente não abordou aqui a dispensa do licenciamento, a dispensa, e não exigibilidade do licenciamento até atingimento da universalização. Eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles na legislação, não sei vocês. Vou só fazer um comentário aqui sobre essa questão da responsabilidade, Estela, porque esse é um tema que eu tenho pensado muito aqui com relação à LAC e, enfim, a outros procedimentos simplificados da norma, porque a gente tem que deixar isso bem claro para os nossos clientes, enfim, que a gente tem a responsabilidade administrativa e temos a responsabilidade criminal por informações falsas. Então, assim, se eu tentar fraudar para conseguir uma licença mais simples, ou tentar eventualmente uma LAC, além de multas que podem chegar a R$ 1 milhão, a gente tem uma responsabilidade criminal. Então, esse assunto realmente é muito sério. E quando o Alexandre fala isso, traz responsabilidade para o empreendedor, de fato. Eu já ouvi gente falando assim, não, eu preferi o licenciamento ordinário, porque aí, de alguma forma, assim, eu fico mais seguro de que não sou eu que estou declarando nada. Então, assim, é só para deixar claro que eu acho que esse é um ponto bastante relevante. Agora, sobre esse ponto, Estela, sobre o saneamento, que eu acho que vale a gente gastar aqui alguns minutinhos falando, do artigo 10, de fato, o caput, a gente estava falando de procedimento simplificado, né? Que, como a gente falou, a LAC é uma das modalidades, mas tem a bifásica, tem a única, e no parágrafo 2º se fala de dispensa do licenciamento. Aqui eu acho importante até, como a gente está aqui falando entre advogados, né? Acho que é interessante ver a terminologia que se usa, que é dispensa, ou seja, a atividade é sujeita ao licenciamento ambiental, mas por um interesse público, de conveniência, oportunidade, de, enfim, realmente ser algo que, de fato, não há contestação de que tem pessoas que, uma fatia grande da nossa população brasileira não tem acesso à água potável e esgoto. Então, assim, entende-se que, diante dessa urgência, eu vou dispensar uma atividade que seria, sim, sujeita ao licenciamento ambiental. Por isso que aqui ele não usa não sujeição, ele usa dispensa, né? Então, assim, na minha opinião, Estela, eu acho que o licenciamento ambiental, ele é fundamental e, de fato, isso foi, inclusive, colocado como uma das razões de veto, né? Que o fato de ser algo extremamente importante, que não se nega, isso pode gerar, sim, impactos, né? Se esse procedimento não for feito da melhor forma possível. Só que, de alguma forma, pensando assim agora uma ponderação de interesses, né? Como às vezes esses dilemas do direito, às vezes a gente é colocado a opinar, né? Quando a gente tem interesses ali tanto de proteção ambiental, mas como também de saúde pública, e eu vejo meio ambiente, até como uma definição, né, não só a natureza, mas também saúde das pessoas, eu entendo que nesse caso faz sentido, considerando que a gente tem uma meta de universalização até 2033, então assim, não é um período também, é um período determinado, e as atividades dispensadas são aqui estação de tratamento de água e de esgotamento, de esgoto sanitário. Então, assim, em alguns casos aqui até a própria norma fala de necessidade de outorga de uso de direitos hídricos ali, né, e também para o lançamento de efluentes. Então, de alguma forma, existe
um cuidado, mas que o licenciamento seria afastado para um bem maior, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar que tem pessoas morrendo ou com doenças graves por conta de uma falta de um acesso básico, né? Porque eu acho que também, como a gente está em grandes cidades aqui, eu acho que isso fica muito distante de nós, mas eu acho que a urgência, assim, pensando no interesse público, de alguma forma me faz ver sentido nessa norma, assim, nesse dispositivo da dispensa. Mas é claro também, Chala, como a gente estava falando agora mesmo de responsabilidade, se isso é feito de qualquer jeito, ou, enfim, causando algum dano ambiental, a gente sabe que isso vai ser sujeito à responsabilidade civil, no mínimo, né? Então, assim, acho que a gente também tem esse respaldo que o nosso arcabouço de responsabilidade ambiental ele é tão completo que, eventualmente, se numa uma instalação de um sistema de tratamento de água for ocasionado algum dano ambiental ou do esgoto sanitário alguma contaminação, isso, sem dúvida, vai ser sujeito a alguma investigação do Ministério Público, uma ação civil pública, e, enfim, as concessionárias vão ser sujeitas às responsabilidades ali. Mas eu, assim, particularmente, eu me compadeço com essa urgência, com esse interesse público. Muito bom, meninas. A gente tem que ir encaminhando para uma finalização por causa do tempo, né? Mas eu queria ouvir de vocês, aproveitando o gancho de todas, da Cris, da Estela, da Solange, já que a gente falou da LAC, né? A gente falou das não sujeições, das dispensas e tudo mais, que são assuntos bastante polêmicos, né? E que estão em pauta, como a Estela já antecipou, dia 12 de agosto serão o início lá do julgamento pelo relator Alexandre de Moraes. O que vocês estão imaginando, né, dentro dessa perspectiva, considerando, ainda que a gente já tenha em julgamentos anteriores cenários de declarações de inconstitucionalidades, neste novo cenário em que há uma nova lei geral, uma primeira lei geral de licenciamento, né? Qual é a expectativa de vocês em relação a esse julgamento que, de até de uma certa forma surpreendente, foi pautado de uma forma relativamente rápida, né? Considerando o histórico que a gente teve, por exemplo, com o julgamento da lei do Código Florestal? Uma outra oportunidade que a gente teve para falar sobre o mesmo tema, eu lembro que a Solange trouxe uma questão e que eu achei que resume muito essa nossa situação. Primeiro, nós já estamos acostumados com a DIS. Eu lembro dela dizer isso. Nós já estamos acostumados com a DIS. Então, não salta aos olhos a enormidade de ações, né? Acho que umas 4, 5 ações, mas várias pessoas assinando conjuntamente, inclusive uma ação pela constitucionalidade. Mas acho que vai ter ali um samba que eles vão ter que fazer, porque, como existem muitas também decisões em acórdãos específicos sobre alguns dos questionamentos abordados nas próprias ADIs, isso vai requerer, de alguma forma, aí, uma costura jurídica que traga segurança para a decisão que venha a ser tomada. Eu tenho a impressão que algumas coisas podem ser revistas. Não sei te pontuar exatamente quais delas, mas eu vejo que a norma, todo o balizamento que ela trouxe, existe espaço para uma decisão se apegando na própria norma para assegurar a vigência dela em algumas situações, espero que em muitas delas, porque isso vai facilitar muito o nosso trabalho também. E como eu tenho o entendimento de que a lei é muitíssimo bem-vinda, à exceção de algumas questões pontuais, eu creio que a gente vai ter uma decisão que não traga, assim, que não tire o valor da vigência da nova norma. Mas acho que vai ser o Alexandre, né, que é o relator. Então, vamos ver o que vai dar. Bom, eu não sei, assim, vocês, eu não sei se eu estou muito descrente, mas, assim, vendo até como a Estela falou, nós estamos acostumados com as nossas ADIs, nas normas ambientais, até porque gera normalmente muita comoção pública, né? Até por desconhecimento do que realmente está disposto.
Mas, assim, o que que acontece? A gente mencionou aqui o Código Florestal, né? Que a gente viveu uma grande novela e demorou muitos anos para que houvesse a publicação do acórdão e transitasse em julgado. No Código Florestal, eu lembro que foi marcada a data de julgamento, foi suspenso, aí depois foi marcada uma nova data, foi suspenso novamente. Então, assim, eu não sei se eu estou muito descrente, mas eu acho que, assim, ainda vai demorar, ainda mais no ano de eleições, assim, eu acho que tem o STF, no momento, eu sei que a nossa pauta ambiental é a mais relevante de todas, mas no momento o STF está bastante ocupado com outras pautas também políticas. Eu não sei se a atenção que essa lei geral merece vai ser dada de forma tão célere. Eu ainda acho que vai demorar um pouco, e fora que toda a questão que a gente já sabe de embargos de declaração, de toda a questão que é longa, né? O fato é que a gente precisa deixar claro que enquanto não há um julgamento, considerando que não teve nenhuma liminar, a lei geral está em seu pleno vigor, né? Então, assim, a gente está aplicando, a gente já está mencionando isso nas nossas ações, nas nossas petições, nos nossos requerimentos. Então, para todos os fins, é a lei que nós temos. Eu acredito que, como todas as leis, né, ela não é uma lei perfeita, ela tem suas questões que precisam ser melhoradas, e eu acredito que serão melhoradas ao longo dos anos com modificações feitas por outras leis que venham a alterá-la. Mas no julgamento do STF, como a gente está falando de constitucionalidade, a Estela bem pontuou, tem temas como a própria LAC, que a gente falou, que já foram objetos de outras análises, né, em âmbito estadual, de normas estaduais, que a gente teve julgamentos positivos. Então, assim, pode ter uma modulação de efeitos, alguns itens eu acho que vão ser declarados constitucionais claramente, porque as ADIs são muito emocionadas e muitas vezes não tem muito respaldo jurídico, e alguns itens mais polêmicos vão sim ser declarados inconstitucionais, e a gente vai trabalhar com a norma após a sua verificação de constitucionalidade. Mas não me assusta, acho que, enfim, a gente precisa também deixar claro que isso é normal quando a gente está falando de normas ambientais, e que, de qualquer forma, assim, o passo foi dado. A gente já tem uma lei geral de licenciamento, então ela pode ser alterada um pouquinho ali, mas ela vai, acho que o núcleo duro da lei ela vai ser mantido, que é desburocratizar, deixar o licenciamento mais complexo para atividades mais complexas, condicionantes equivalentes a seus impactos. Eu acho que tem alguns itens ali que não vão ser modificados. Então, enfim, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, embora esteja pautado para o julgamento dia 12. Eu concordo com a Solange, assim, eu acho também que a gente vai ter aí um longo caminho, né, desses julgamentos, e talvez até também pela complexidade, né, no Código Florestal, é pautado, é retirado de pauta, é pautado, é retirado de pauta, mas teve uma série eu não me lembro se foram audiências públicas exatamente no Código Florestal, mas teve uma série de oitivas, né, de vários segmentos da sociedade, trazendo diferentes pontos de vista, e eu acho que, no mínimo, a Lei Geral do Licenciamento merecia uma atenção semelhante, né? Tem muita coisa em jogo, e da forma assim como eu acho que ficaram os vetos, né? É, ali, alguns eu concordo pontualmente com as razões, outros eu acho completamente descabidas as questões do veto, mas os vetos desconfiguraram completamente a Lei Geral do Licenciamento. A gente teve uma Lei Geral do Licenciamento que, da forma como foram colocados os vetos ali, eu fiquei com uma série de peças soltas que nada concatenava com nada, porque eventualmente eu fazia uma remissão, o que continuava valendo para além dos vetos, eventualmente fazer uma remissão para um dispositivo que tinha sido vetado. Então, assim, você pensa numa emenda que é muito pior que o soneto, né? Que eu não tenho absolutamente nada. Se antes eu não tinha uma lei geral de licenciamento com os vetos, né, como foram colocados, eu tinha uma lei que, enfim, era um verdadeiro Frankenstein que não levava nada a lugar nenhum, salvo pouquíssimas exceções. E a derrubada, né, que veio aí grande parte dos questionamentos das ADIs, eu acho que até essa atenção também merecia, porque, diferente do Código Florestal, que obviamente ele trata de muitos assuntos, né, de muitas questões, mas o Código Florestal é uma lei pontual, é uma lei específica sobre proteção da vegetação nativa, né? O licenciamento ambiental, ele é do alfinete ao foguete. Então, até pela amplitude ali da norma, eu acho que minimamente merecia
esse debate, esse aprofundamento, inclusive dentro de processos de participação popular, que o Supremo já vem praticando em outros assuntos e que a própria Lei Geral do Licenciamento traz, né? E para quem está lá no gabinete, que não é acostumado com o dia a dia do licenciamento, assim como o legislativo, muitas vezes, né? Disciplinar sobre determinados assuntos, não sabe que tem um mundo por trás de gestão ambiental, que tem outros instrumentos. Então, acho que também vai ser uma grande oportunidade, né? Eu já faço aí a minha, eu diria, os meus votos, a minha torcida, né, para que tenha de fato um debate acalorado no Supremo antes desse julgamento, até para que a gente tenha a oportunidade de desmistificar uma série de questões, né, que foram objeto de Ardis, e eventualmente tem algumas coisas ali que, né, de fato, são plausíveis de a gente ter uma atenção maior por uma eventual inconstitucionalidade. Agora, tem outras assim que não gosto porque não gosto, não quero porque não quero. Né? Independente se todo mundo já pratica, enfim, só pontuando aqui, já caminhando para o fim, mas que não é o nosso assunto de hoje, mas que tem uma super correlação com o nosso assunto de hoje, foi o veto para porte potencial poluidor a ser definido pelos estados. Como assim? Isso é a alma do licenciamento, isso é o que move, é a premissa de um licenciamento é que os estados definam isso. E se você coloca isso como inconstitucional numa norma geral, peraí, então esquece o licenciamento e vamos falar de outra coisa, né? Porque não dá para falar de licenciamento ambiental sem e isso é exatamente na peculiaridade do Estado que a gente trate de porte potencial poluidor. Então, essas questões, né, que eu acho que eventualmente não soa tão claro para quem está ali fazendo a lei, diferente de quem está ali na prática, no dia a dia, que eu acho que realmente merecia um debate acalorado e talvez seja a grande oportunidade para se esclarecer uma série de pontos e desmistificar ali algumas coisas em relação à Lei Geral do Licenciamento. É isso, senhoras e senhores, né? Estamos aqui encerrando mais um debate que a gente faz para trazer alguns insights, né? O tema, obviamente, de dispensa, não sujeição, simplificação, licença por adesão e compromisso não se encerra nesse pequeno debate que a gente fez, mas a gente traz, né, com essas extremamente qualificadas colegas nossas associadas da UBA que podem nos trazer algumas luzes aí para a gente poder debater e levar ali na frente quando esse julgamento estiver avançado, quando essa interpretação da norma estiver um pouco mais consolidada e ter um pouco mais de segurança jurídica em todos os nossos processos de licenciamento, né, tanto para o empreendedor como também para o órgão ambiental, para uma boa aplicação dessa norma geral. Solange Cunha, Estela Vivona e Cris Jacu, muito obrigado novamente por mais uma participação. As quartas ambientais da UBA voltam novamente. Sigam as nossas redes sociais, acompanhem a gente no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Nos vemos em breve. Meninas, grande abraço e a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.